Olga finalmente conseguiu o que queria nessa reta final em Chocolate com Pimenta, que era separar Danilo de Ana Francisca. Mas antes de você conferir tudo que irá acontecer nesses últimos capítulos, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral. Olga conseguiu fazer as trocas do quadro, e assim que Danilo entra em casa, quem tem uma surpresa, na verdade, é ele, já que ele vê Ana Francisca praticamente sem roupa em um quadro que supostamente o Miguel pintou. Ele fica completamente transtornado e em seguida chega Ana Francisca, coitada, sem saber de nada. Assim que olha para a parede e vê o seu quadro, ela também fica chocada, afinal não foi esse o quadro que o Miguel pintou. O problema é que Danilo exige explicações. Como é que ela posou para esse quadro? Ela até tenta se explicar dizendo que tudo não passou de mal entendido, mas nessa altura do campeonato, Danilo está completamente tomado pelo ciúme e pela raiva. E é claro, não acredita. Danilo quer saber como é que ela teve coragem de posar desse jeito pro Miguel e nada nesse mundo vai fazer ele acreditar que ela não teve nada com ele. Porque só uma pessoa com muita intimidade, ou melhor, isso pra ele já é ser vergonhice e posaria pra outra pessoa desse jeito se não tivesse nada. Aninha tenta se explicar, até pede pro marido não acusá-la. Mas ele não tá acusando ela, e sim tá se acusando de tão burro que ele foi de ter acreditado que os dois não tinham nada. Aninha se sente ofendida, mas quem tá mais ofendido ainda é Danilo. Ele até admite pra esposa que se ela tivesse confessado que teve um namoro, apesar que pra fazer um quadro desse foi mais do que um namoro, ele até teria perdoado, já que os dois na época estavam separados e ele também iria se casar com a Olga. Ele também não sabia que Tonico era seu filho, ele ia morrer de ciúmes, mas ia perdoar. Aninha novamente tenta se explicar, dizendo que realmente só houve amizade entre ela e o Miguel. Mas ele quer saber que amizade é essa? Que o homem pinta ela praticamente nua. E ele acaba admitindo que ela não merece mais a sua confiança. Ou melhor, ela nunca mereceu a sua confiança. Porque que moça decente iria permitir que um homem pintasse praticamente nua? E era por isso que ela ficava azucrinando a sua cabeça para ele trazer o quadro para casa, para toda a cidade rir dele. E esse casamento, infelizmente, chegou ao fim, já que Danilo está disposto a ir embora de casa. Aninha até tenta implorar para ele ficar, mas parece inútil. Nós prometemos, Danilo, se tivéssemos alguma coisa um contra o outro, nós íamos conversar, nós íamos colocar tudo em pratos limpos. Esse quadro dispensa qualquer conversa. Pelos ciúmes e pela raiva, Danilo não quer mais acreditar na esposa, principalmente depois que viu o quadro e vai embora, deixando a Aninha completamente arrasada. Ele chega no hotel completamente nervoso, exigindo um quarto. Margot quer saber o que aconteceu. Ele não está disposto a conversar agora, mas pede para assim que Guilherme chegar e falar com ele, já que ele está precisando de um amigo. Margot acredita que seja o que for, vai se resolver. Só que ele acredita que dessa vez não, já que Ana Francisca não merece. E admite que o maior erro que ele cometeu em sua vida foi ter se casado com ela. Assim que Inácia e Cândida chegam, tentam ajudar a Ana Francisca e quer saber que quadro é esse. Aninha admite que foi enganada. Na verdade, ela foi traída, já que ela nunca teria coragem de pintar um quadro assim. Ela vai pro quarto lavar o rosto, mas ela quer tirar mesmo essa história ali. E acredita que tudo isso é culpa do Miguel, e vai atrás dele. Ela chega ao circo completamente descontrolada e vai tirar satisfações com Miguel. Só que ela já chega de um jeito não muito amigável. Miguel quer saber o que significa isso. Aninha tem certeza que ele queria separar ela do Danilo. Por isso que fez aquele quadro. Miguel, sem saber o que está acontecendo, pede para Roseli entrar no circo com um palito. Em seguida, Aninha sai, mas ele vai atrás dela querendo saber o que está acontecendo e ela fala que é o retrato. Em seguida, os dois vão para a mansão. Miguel garante que não pintou aquele quadro, só que Aninha continua insistindo dizendo que ele pintou porque ele queria separar ela do Danilo. Miguel tenta dizer novamente que não foi ele. Ela viu o quadro que ele pintou. Só que a essa altura do campeonato, a Aninha também não tá acreditando muito nele, já que ela acredita que realmente que ele trocou o quadro com o intuito de fazer com que o casamento dela com Danilo acabasse. E se era essa a intenção, ele conseguiu, já que Danilo saiu de casa. Miguel garante que ama Ana Francisca, mas ele jamais iria construir uma vida sobre mentiras. E o quadro não tem nada a ver com ela. O corpo é diferente, só o rosto que é parecido. Nisso, Tonico chega com Bernardo e Ana Francisca fica mais desesperada ainda. Pede que Bernardo suba com o Tonico para impedir que ele veja o quadro.
Assim que Bernardo olha o retrato, ele logo confessa que não foi esse o retrato que ele trouxe do sítio, e sim o retrato que o Miguel pintou. Ele viu o quadro e alguém trocou. Só que aí vem a pergunta: quem pode ter trocado? Em seguida, Miguel faz questão de ir até o hotel para conversar com Danilo, já que ele viu o quadro e garante que não foi esse que ele pintou. Aninha jamais seria capaz de ficar pelada na frente de mim ou de qualquer outra pessoa. Só que a essa altura do campeonato, Danilo tá completamente tomado pelos ciúmes. E é claro que não acredita no Miguel. Ele não sabe por qual motivo, só que Danilo tem certeza que tanto Miguel quanto Ana Francisca estão tentando enganar ele. Miguel garante que ele está sendo injusto e está perdendo o amor da sua vida. E é exatamente isso que Danilo afirma, já que ele perdeu. Já de volta para a mansão, Aninha faz questão de queimar o quadro. Miguel impede, senão eles não vão conseguir achar o culpado. Ele admite que foi atrás do Danilo, mas ele também não acreditou nele. Aninha lamenta Danilo não acreditar nela e no Miguel. E ela quer saber que espécie de amor é esse que sempre anda duvidando dela. Enquanto isso, ainda no circo, tanto Olga quanto Bárbara ficam sabendo da novidade e, claro, que comemoram. Danilo conversa com Guilherme. Só que é difícil para Guilherme acreditar que a Aninha foi capaz de posar desse jeito pro Miguel. Danilo está completamente cego de ciúmes e não quer nem que o seu filho seja criado pela Ana Francisca. Pede pro amigo buscar as roupas dele, só que Guilherme não pode, já que Graça está em uma situação muito difícil. Nisso entra a Margot chamando o Guilherme, que parece que Graça está começando a entrar em trabalho de parto. O médico fica de mãos atadas, já que ele não pode dar mais medicamento, senão ela vai acabar perdendo o efeito da contração e o bebê pode morrer sufocado. O Beto conseguiu achar a parteira. A princípio, o Dr. Paulo não gosta muito, afinal, ele é o médico. Só que não é momento para orgulho, já que Guilherme pede para a parteira salvar o seu filho. Nisso, ela pede que todos saiam do quarto, menos Lili. Assim que ela fica somente com Lili no quarto e Graça, ela percebe que Graça está com o coração cheio de amargura, inveja, raiva, ódio. Aos poucos, Graça consegue se livrar de todo sentimento ruim e, em seguida, o filho nasce. Tá vendo? Tá vendo? Nasceu seu filho. Em seguida, Guilherme e Celina entram no quarto e vê o menino. Em suas últimas palavras, Graça parece demonstrar arrependimento e tentará se redimir. Sejam felizes e antes de partir, eu peço. Celina, mesmo depois de tudo que a irmã fez, não quer um fim trágico para ela. E pede para Graça não ir embora. Por favor, me prometa que vai criar o meu filho. Só que Celina garante que não vai acontecer nada com a irmã. A parteira pede para Celina prometer para ela ficar com o coração tranquilo. Sendo assim, Celina promete. Meu filho, aperte em seus braços para que ele sinta o meu coração e os triais sinta o calor do seu coração. Eu fico grata por você ter existido e ter compartilhado da minha vida. Eu fico grata por ter você como minha irmã. E cuidado, meu filho. Esqueçam tudo o que aconteceu. Lembre-se de mim com amor. Graça. Todos estão na missa de 7º dia da Graça. Aninha vai dar apoio para Celina e quer saber o que aconteceu. Dr. Paulo diz que foi uma doença chamada eclâmpsia. A pressão dela sumiu e ela começou a perder muito sangue. Ele só não consegue entender como é que o bebê conseguiu sobreviver. Lili garante que o que ela viu ali, ela não consegue nem explicar. Nisso, Guilherme pede para conversar um assunto muito importante com Ana Francisca. O pessoal do sítio comenta a morte da Graça. Afinal, ela roubou o Guilherme da irmã, mas acabou ficando sem ele e sem poder criar o filho. Quem também está inconformado com a situação de Ana Francisca é Margarido. Se ele pudesse, ele ia lá e dava um corretivo no Danilo, só que a Ana Francisca não deixa. A mocinha diz que ela não deixa porque ainda gosta do Danilo. Margarido diz que ela é boba, não deveria gostar de um homem que não acredita nela. Márcia viu o quadro e tem certeza que não é o tipo de pintura que Miguel costuma pintar. Depois de tanto cercar a doutora Sofia, Sebastião, enfim, pediu ela em casamento. E não é que ela ficou de pensar? Enquanto isso, Guilherme vai direto ao assunto. Já que Danilo moveu um processo para pegar a guarda do Tonico, Aninha acha difícil, já que ele não é registrado com o nome do pai. Mesmo assim, Guilherme tenta alertar ela que seria até difícil
Danilo ganhar. O problema é que tem a questão do quadro. E os juízes são moralistas, e todo mundo sabe que Tonico é filho dele. Aninha garante que o quadro não é ela. Tudo se trata de uma armadilha. A princípio ela achou que fosse da Olga, mas como é que ela vai provar? Devido à morte da Graça, ele até levou um pouco de tempo para ver se Danilo desistia do processo. Só que até agora ele continua firme em sua decisão. Guilherme sugere que Ana Francisca faça uma viagem, já que a fábrica está indo muito bem. Ele pode até ajudar nos rendimentos. O importante é que Danilo não descubra que ela viajou, senão ele poderia impedir. Aninha fica sem saber o que fazer e até desconfia se tem alguém vigiando ela. Nesse caso seria mais difícil ainda, já que Danilo poderia acusar ela de ter fugido com o menino e como a lei sempre fica a favor dos homens, ela poderia perder. Ele pode acusar ela de abandono de lar, mesmo ele saindo primeiro de casa. Aí ele pediria a guarda do Tonico. Guilherme lamenta muito ter que dar essa notícia triste para Ana Francisca. Mesmo assim, ela agradece a amizade dele. Desesperada com a possibilidade de perder a guarda do filho, Aninha não vê outra alternativa a não ser pedir para ir embora junto com Miguel, de balão.